Bom, pessoal, nesse segundo vídeo, dando continuidade aí à nossa discussão sobre as fronteiras do Brasil, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das cidades gêmeas, né, que estão localizadas dentro dessa faixa de fronteira. Então, só lembrando, né, a faixa de fronteira do Brasil, ela se estende por todas as áreas às quais fazemos fronteiras com algum outro país, sendo essa uma faixa de uma largura de 150 quilômetros. Tá? Então, lembrando que nós temos um país aí com uma extensão de áreas de fronteira em torno de 15.700 quilômetros, das quais, em uma largura de 150 quilômetros, é o que nós consideramos faixa de fronteiras. Todas as cidades às quais estabelece a primeira conexão entre um país e outro, ela, naturalmente, quando você sai de um país, de uma dada cidade, você entra em outro país em uma outra dada cidade. Essas cidades, então, que estabelecem a conexão imediata entre esses dois países, elas são chamadas de cidades gêmeas. Né? Nós temos aí inúmeras delas ao longo do território brasileiro, né? Como já citamos no vídeo anterior, na região da Cabeça do Cachorro nós temos Tabatinga do lado brasileiro, né? Nós temos Letícia do lado colombiano. Na Bolívia, por exemplo, nós temos Porto Quidiaro, né? Porto Suárez, na cidade de Porto Suárez, do lado boliviano, e do lado brasileiro nós temos Corumbá, né? Nós temos, por exemplo, e talvez mais famosas, né, sejam as cidades do Cone Sul do Brasil, onde nós temos ali a chamada de Tríplice Fronteira, né, as também podem ser chamadas de cidades trigêmeas, sendo elas Porto Iguaçu, na Argentina, Cidade del Leste, no lado paraguaio, e Foz do Iguaçu, do lado brasileiro. Então, as cidades gêmeas elas se materializam, como já disse, dentro da faixa de fronteira, permitindo estabelecer a primeira conexão entre um país e outro. Vale citar que as faixas de fronteiras, as conexões existentes entre países, elas também dependem de infraestruturas de conexões. E isso não significa que todas as fronteiras as possuam. Né? Então nós temos alguns casos onde nós de fato temos as infraestruturas de conexão e alguns lugares onde isso acontece pela selva, de maneira ilegal, muitas vezes, sem controle e vigilância de ninguém. Por exemplo, no Brasil, entre Brasil e Paraguai, onde se dá o controle, né? Onde que se dá essa região de conexão? Pela Ponte da Amizade, onde ali nós temos uma obra de infraestrutura, a ponte, né? Permitindo a circulação de um país e outro. Essa conexão ela pode ser uma ferrovia, ela pode ser uma rodovia, ela pode ser uma hidrovia. Então, existem várias possibilidades, né, de estrutura de conexão. Por exemplo, no caso das hidrovias, um destaque aí são para as áreas portuárias, para os portos, né, sendo eles as possibilidades de conexão entre essas regiões. Mas, como já dissemos, não significa que em todas as localidades, em todas as fronteiras, nós tenhamos aí, de fato, uma estrutura que permita essa conexão. E muito menos ainda um controle rígido, acompanhado por, seja a Receita Federal, pela Vigilância Sanitária, ou mesmo pela Polícia Federal. Essa integração ela também já foi muito discutida entre países e, obviamente, considerando que o Brasil insere-se no contexto do Mercosul, a conexão ela é determinante, sobretudo, para as relações comerciais, sendo esse um ponto que, sem dúvida alguma, alavanca as relações comerciais entre os países. Baseando-se nisso, né, um destaque no âmbito de projetos de integração a médio e longo prazo, eu destacaria aqui o IRSA, sendo esse a Iniciativa para a Integração Sul-Americana, né, a Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana. O IRSA ele tinha por finalidade desenvolver aí cerca de 72 projetos, baseando-se em 12 vias, 12 ramais de conexões, seguindo aí a Norte-Sul, né, aqui no território brasileiro, e a bioceânica, cruzando desde o Oceano Pacífico até o Oceano Atlântico, fazendo de fato com que outras rodovias, outras ferrovias e até mesmo hidrovias menores que essas estivessem aí subordinadas a essas, garantindo uma conexão da América do Sul como um todo. Isso seria financiado por algumas instituições financeiras, incluindo o próprio BNDES,
além, né, do Fundo Plata, né, na Argentina, da própria Caixa Andina de Fomentos, sendo esses órgãos os quais financiariam as empresas dos países envolvidos que conduziriam as obras. Lamentavelmente, né, também vimos aí uma série de envolvimentos com processo de corrupção, né? A própria Odebrecht, né, que foi protagonista no processo de corrupção do Brasil, também se envolve, né, com o processo de construção da binacional, da bioceânica, bem como o porto no Peru, né, e tudo isso também foi aí recheado de denúncias de corrupção. Então são alguns grandes limitantes que ainda temos aí, que sem dúvida toda essa infraestrutura de integração, sem sombra de dúvida alguma, potencializaria ainda mais, né, a integração econômica entre os países membros. No âmbito das regiões costeiras, o Brasil, embora nós tenhamos uma região maior, né, de contatos com fronteiras de outros países, do que se considerar a nossa região litorânea, mas nós temos aí hoje aproximadamente 7.370 quilômetros de litoral, e quando a gente considera todas as saliências, né, do litoral brasileiro, seus contornos, isso se estende para mais de 9.200 quilômetros. Então toda essa faixa costeira, ela também, né, não significa que terminou o território brasileiro, que você pisa na água, terminou o Brasil. Uma parte importante dessa região oceânica é também gerida pelo território brasileiro. Essa parte ela é dividida, né, em algumas determinações, né, essas determinações elas respeitam alguns critérios. Então, só para a gente ter uma noção, a legislação hoje que considera a faixa pertencente e controlada para o Brasil, ela dentro dos órgãos legislativos brasileiros, as suas últimas mudanças datam do ano de 1993, e ela determina que uma região de 12 milhas partindo da costa, ela é considerada o mar territorial. E essa região de mar territorial, ela também é correlata com o nosso espaço aéreo. Isso também coincide com o limite do nosso espaço aéreo. Então essa região, o Brasil obviamente é quem controla, é a Marinha Brasileira que assegura, né, o controle dessa região, inclusive qualquer outro navio, né, de qualquer outra finalidade que não comercial, tem que pedir autorização para circular nessas áreas. Obviamente que os navios comerciais, né, que circulam a costa brasileira, esses têm a livre circulação, desde que não estejam atuando economicamente em algo que é de fato prioridade do governo brasileiro. Por exemplo, nós temos essa faixa conhecida como mar territorial que se estende até 12 milhas, mas uma faixa de 12 até 24 milhas, portanto mais 12 milhas, ela é cedida pelo CDM, né, que é a Convenção das Nações Unidas para Direito do Mar. Então é esse órgão que dá mais 12 milhas além as 12 milhas do limite territorial, fazendo com que isso totalize 24 milhas, as quais são legitimadas e controladas pelo Brasil. Por que essas 12 milhas a mais cedida pelo CDM? Porque é difícil o Brasil controlar o seu limite estático. Então pode ser que alguma coisa transborde para essas outras 12 milhas, e aí naturalmente a obrigação, a responsabilidade também se estende ao Brasil. E isso eu estou falando no âmbito até mesmo de exploração econômica, né? O Brasil é quem detém o controle sobre isso. Lembrando que quando se fala da questão dessa região a mais, né, dessa região que vai das 12 às 24 milhas, ela recebe a denominação de zona contígua, né? Então ela é essa continuação do mar territorial do Brasil. Porém, eu citei aí a questão econômica, e a questão econômica ela não se limita a esses 24 quilômetros, essas 24 milhas. Para a gente ter uma noção, né, nós temos uma região chamada de Zona Econômica Exclusiva, né, e aí envolve várias vantagens, como por exemplo a própria questão de óleo, da extração de petróleo, gás, a própria questão de minérios, a questão turística, a questão de pesca. Tudo isso em uma região de 12 milhas, que é o nosso mar territorial, e óbvio, o nosso mar territorial nem preciso falar, né, ele é obviamente controlado pelo Brasil, explorado pelo Brasil. Mas dessas 12 milhas até as 200 milhas,
isso se configura a zona econômica exclusiva. Então, em uma região que vai das 12 milhas onde termina o nosso mar territorial até as 200 milhas oceano afora, ela se configura como a zona econômica exclusiva do Brasil, sendo ela, obviamente, de exploração, legítima do nosso território. Então, hoje ficamos por aqui. Nas nossas próximas aulas, daremos continuidade aí no nosso bate-papo geográfico. Um grande abraço a todos. Espero que estejam todos bem aí. Até mais.